Diário de um ressuscitado. 10º dia, quarta-feira. Fernando, Departamento Assuntos Místicos. Deus age pelas leis da natureza. A justiça de Deus. O projeto de Deus. A teoria da reencarnação. Um show do passado. Marquei a entrevista com o Fernando do CTI para as 15 horas e agora que faltam poucos minutos para começar, vou recapitular o que fiz de manhã. O dia amanheceu maravilhoso, com o sol presente e uma aragem de vento do quadrante sul que é tão comum nesta ilha mágica. Florianópolis sempre foi um local bom de se viver, principalmente na primavera e no verão. Em certo momento, lembrei-me do amigo Cipriano, aquele do centro de recuperação, a primeira pessoa que conheci após minha ressurreição. Ele foi muito legal para comigo, e sei que não é fácil para ele lidar com espíritos diferenciados todos os dias, cuja procedência é tão difícil de reconhecer. A conversa com o Cipriano foi muito amigável, e fiquei feliz porque recebi muitos elogios pelo meu interesse em procurar conhecer a cidade e seus departamentos, além de reconhecer meu esforço em tentar compreender o novo sistema de vida. Disse acreditar que assim que começar a estudar e trabalhar, deverei melhorar muito o meu Evo X. Foi muito agradável rever o irmão Cipriano. Qualquer hora irei visitar a Simone, que foi a minha primeira instrutora. A hora chegou. Entro na sala que está vazia e aproveito para observá-la com parcimônia. Simples como as demais que conheci pela cidade, sempre obedecendo à regra fundamental de aliar o conforto com a simplicidade. Boa tarde, amigo Alfredo. Que Deus nos abençoe. Muito prazer em conhecê-lo, diz Fernando ao entrar no recinto. O prazer é todo meu, prezado amigo e irmão em Cristo Fernando, respondo. Sentou-se à minha frente em uma das macias poltronas que estavam à nossa disposição. Posteriormente fez uma preleção sobre seu departamento e recitou um resumo geral sobre os assuntos correlatos, talvez na tentativa de facilitar-me nas perguntas sobre os assuntos místicos e esotéricos que pretendo fazer. Minha primeira pergunta. Fernando, por favor, defina-me a religião ou crença oficial do sistema. Aqui temos dois grupos místicos distribuídos entre os que seguiam a lei de Deus e o grupo que identifica-se com o Evangelho dos seguidores de Jesus Cristo. Chamamo-las de Igreja de Deus e Igreja de Cristo. Mas não encontrei nenhum templo na cidade. Onde pratica-se os cultos e cantos? A devoção religiosa ou mística hoje é praticada nos locais de estudos e treinamentos esotéricos, obedecendo ao currículo escolar. Faz parte dos estudos obrigatórios, essenciais para o aprimoramento pessoal de cada um. Desse modo, cada pessoa poderá escolher a qual grupo gostaria de pertencer, ou ao de Deus ou ao grupo cristão. Mas isso não é muito importante, porque qualquer um dos grupos é santificante, enfatiza Fernando. Sei que esse assunto é muito extenso e melindroso e acredito que o nosso tempo é muito pouco para tantos esclarecimentos. Por isso vou fazer uma pergunta genérica que permitirá, acredito, sintetizar inúmeros ensinamentos divinos. Diga-me, caro irmão Fernando, como você define Deus e qual é o projeto dele? Magnífica pergunta, responde o instrutor. Vou tentar resumir minha resposta simplesmente dizendo que Deus é o Criador de tudo e que seu intento principal é proporcionar a evolução da pessoa humana, de aprimorar a inteligência das pessoas até poder participar com ele do seu projeto divino da vida eterna, participando assim da convivência plena com as maravilhas de todo o universo. Isso é algo difícil ou quase impossível de um leigo entender. Para tanto, é necessário que você estude muito e adquira a sabedoria necessária para entender o que acabo de falar. E como está escrito em Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. É algo difícil de entender, não é verdade? Sim, claro. Mas se Deus é onipotente, por que não fez tudo de uma só vez? Ou seja,
porque ele não criou tudo perfeito, inclusive o ser humano já evoluído? Fernando talvez não esperasse uma pergunta assim tão direta. Toma fôlego e responde. Deus não faz nada diretamente, tenta explicar Fernando. Ou seja, ele não age como um superpoderoso que procura realizar obras aqui e ali a pedido de alguém ou a seu bel prazer. Também não é nenhum velho de barba branca eternamente sentado em um trono de ouro, distribuindo favores e castigos para todos os lados. Não é assim que a coisa funciona. Todas as obras acontecem naturalmente. Tudo é movido por sua vontade expressa nas leis naturais, que eu chamo de leis da natureza, que ele próprio criou. Vejamos a seguinte explicação. O projeto de Deus, existente desde a criação do mundo, é produzir um ser suficientemente inteligente, capaz de ter pleno domínio sobre a matéria, ou seja, viver no mundo material, uma vez que o ser espiritual, que todos nós presumimos, não tem acesso à matéria, nem pode manipulá-la. Para conquistar tal intento, ele criou as leis naturais, que por sua vez, criou a luz, e da luz fez explodir a matéria bruta, criando-se assim todo o universo, o tempo e o espaço. E dentro disso, naturalmente, criou-se a Terra, bem como os demais astros e estrelas. Igualmente, neste momento, foram criados os espíritos. Lembre-se que todos esses movimentos obedeceram às leis da natureza, que por Deus foi constituída. E assim surgiu a Terra, que é um dos poucos planetas da nossa galáxia que tem condições de produzir vida em profusão, inclusive vida inteligente. Consegue entender isso, Alfredo? Estou tentando captar a explicação do meu mestre, mas sinto dificuldade em entender que, pelo exposto, é a natureza a responsável por toda a criação. Mas vou continuar indagando o meu instrutor. É difícil de entender, meu caro irmão Fernando, mas vamos em frente. Então Deus não interfere em nossas vidas ou em nosso meio. Só em casos especialíssimos que são muito raros. Ele sabe que as leis que criou são capazes de orquestrar a evolução do ser humano ao ponto desejado no seu projeto. Num futuro bem próximo, a maioria dos humanos estará vivendo em sua plenitude, dominando o espaço sideral e alcançando voos pelas galáxias, vivendo a alegria infinda e a vida perpétua em paz eterna. Observo o semblante radiante e feliz do meu amigo Fernando ao pronunciar tais palavras com tanta ênfase e a profunda certeza da verdade. Como é grande a sua fé e confiança em Deus. Espero que um dia eu venha a entender esse fenômeno com clareza. Passei minha vida anterior vendo pessoas esbravejarem contra Deus por ter permitido acontecimentos funestos às pessoas queridas. Então eu pergunto, onde estará a justiça de Deus tão apregoada por seitas e religiões? Ele não julga ninguém? Fernando, como sempre, costuma pensar um pouco antes de formular a resposta. Talvez à procura de argumentos mais simples e convincentes para tentar penetrar em um cérebro tão bruto como o meu. A justiça de Deus, tal qual como é dita, também é exercida pelas leis da natureza, que com suas leis implacáveis, criadas por Deus, pune a todos que as infringirem e beneficia a todos que as usam para fins altruístas ou benéficos. Vamos a alguns exemplos. Quem cultiva, colhe, seja para o bem ou para o mal. Planta-se amor, colhe-se amor e amizades. Planta-se ódio, com certeza colher-se-á desilusões e confusões. Se cuidares bem da tua saúde, terá mais chances de uma vida melhor e mais longa. Se a jogares fora, padecerás de alguma doença e morrerás prematuramente. Como vemos, Deus não precisa perder tempo em recompensar ou punir alguém. A natureza encarrega-se disso. Afinal de contas, foi Deus quem criou tais leis justamente para governar o universo com naturalidade e justiça. Ele é suficientemente inteligente para não ficar com os encargos e obrigações para si próprio. Parece que eu tinha um entendimento bem diferente do termo natureza, que para mim
apenas representava a visão paisagística do mundo. Agora começo a entender que Deus criou tais leis justamente para ajudá-lo na administração de todas as coisas. Não precisa Deus preocupar-se com o nascimento das flores, das árvores, das pessoas e dos animais, e nem perder o seu valioso tempo em premiar ou punir alguém. Afinal, a natureza encarregar-se-á disso, naturalmente. Nas leis naturais estão escondidos todos os segredos do universo, que está à disposição do único ser inteligente da Terra, que poderá aproveitá-los, o homem. Já descobrimos muitos mistérios que estavam preservados dentro das leis naturais, e os organizamos como matérias de estudos individuais, tais como a física, a química, a matemática, e chegamos às entranhas do misterioso átomo. E continuamos descobrindo outras ciências até então ocultas, criadas por Deus e colocadas à nossa disposição na Mãe Natureza. Mas ainda tenho desejo de fazer mais uma pergunta ao irmão Fernando. Meu caro Fernando, agradeço a tua paciência e a boa vontade em tentar fazer esta minha cabeça dura entender verdades místicas. Porém, se permitires, quero fazer mais uma pergunta. Na vida passada, haviam muitas crenças espirituais que acreditavam na teoria da reencarnação do espírito. Poderia falar-me alguma coisa a respeito? Fernando, antes de responder, ofereceu-me um cafezinho e com satisfação aceitei. Então chamou a sua assessora e mandou providenciar. Aí respondeu: mais uma boa pergunta, meu caro irmão. Aliás, suas perguntas são todas pertinentes aos assuntos esotéricos. Então vamos lá. A teoria da reencarnação acredito ter sido motivada por um pequeno erro de interpretação dos esotéricos do passado. Acho que quando receberam a sabedoria de que havia no projeto divino a necessidade de uma nova vida após a morte, eles entenderam que o espírito teria que ter várias oportunidades de vida na Terra, ou seja, voltaria à vida carnal quantas vezes fosse preciso até conseguir a evolução necessária para conviver com Deus no mundo espiritual. Com certeza, acredito, eles confundiram ressurreição com reencarnação. Agora sabemos que não reencarnamos, mas sim revivemos no nosso verdadeiro corpo e com o nosso verdadeiro espírito para ter a chance final de aprimoramento mental, espiritual e físico, e assim tentar atingir a consagração no mundo dos evoluídos e desfrutar da glória do Deus universal e conviver com Ele com plenitude em todas as esferas astrais. As palavras de Fernando foram ditas com tanto entusiasmo que nem percebeu que a sua assessora havia chegado e deixado uma xícara de cappuccino na mesa à sua frente. Confesso que estou muito feliz e satisfeito com a palestra particular que Fernando proporciona-me. Não esperava tanta atenção e consideração, porém, meu tempo está terminando e vou despedir-me. Obrigado, meu irmão Fernando. Foi maravilhoso conversar com você. Só resta me perguntar quando poderei voltar a receber uma nova carga de conhecimentos místicos e esotéricos. Você pode voltar quando desejar, meu caro irmão Alfredo. Mas devo dizer que temos vários departamentos que tratam de assuntos semelhantes e poderás visitá-los oportunamente. Recomendo em especial o Departamento de Profecias, que fica aqui próximo ao meu. Ali discutirás temas realmente interessantes. Agora, relaxando no meu sofá, estou recapitulando o que aconteceu neste dia muito especial. O contato com o Fernando foi maravilhoso e deu para perceber o quanto criamos mitos e fantasias sobre as coisas mais simples do mundo. Ao sair do Departamento de Assuntos Políticos Administrativos do CTI, telefonei para o amigo Feliciano, companheiro de colmeia, para convidá-lo a um bate-papo, porque ele é o único que ainda não conversei tete a tete. Marcamos para amanhã. Ele, no entanto, convidou-me para acompanhá-lo hoje ao Teatro Holográfico, onde está sendo apresentado um espetáculo da antiga Jovem Guarda. Aceitei o convite. Após passar pelas ruas movimentadas,
por um grande número de transeuntes que apreciam a vida noturna, eu e meu amigo paramos defronte ao teatro holográfico e fiquei admirando o edifício que muito bem lembrava os velhos teatros do século XX. Tinha até a marquise rolante com o nome da atração da noite e seus astros, aquele pessoal do meu tempo. Até senti certa emoção. Também tinha bilheteria, não para vender ingressos, mas para controle de frequência do público. Eu estava curioso quanto à apresentação dos mitos da Jovem Guarda, principalmente depois que o Feliciano contou-me que a obra holográfica foi produzida a partir de um show real, guardado em arquivo laser por muitos séculos. Adentramos ao teatro. A casa estava quase cheia, mas conseguimos lugares com facilidade. Por dentro, o teatro mantinha a mesma finesse das grandes salas de espetáculos que eu costumava ver nos filmes musicais na minha época. Ricas luminárias, poltronas confortáveis e tinha até o tradicional lanterninha à disposição dos que chegarem atrasados em ambiente escuro para conduzi-los à poltrona. O palco também era maravilhoso com suas cortinas branquíssimas e decorativamente bordadas. Um clima de majestosa expectativa rondava minha curiosidade. O espetáculo vai começar. As luzes apagam-se, as cortinas abrem-se e o show inicia. É inacreditável, parece realidade. Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia e tantos outros mitos daquele saudoso tempo desfilaram por quase 2 horas no palco do assombroso teatro. A realidade virtual que a holografia produz é realmente impressionante. As pessoas parecem naturais, vivas. Só falta, claro, a interação entre os astros e a plateia. Foi maravilhoso. Vou voltar lá, com certeza. Agora, depois de reviver os emocionantes momentos deste dia maravilhoso, vou dormir na certeza de merecer a graça divina. Obrigado e boa noite, Jesus. Disseram-me que quando conseguir atingir um nível mais alto no meu processo evolutivo, com certeza ouvirei a resposta. Boa noite, meu filho.